É muito comum nós acharmos que existem muitas heresias nascendo o tempo todo, mas isso definitivamente não é verdade. O pelagianismo, por exemplo, pode ter sido a última das grandes heresias que nasceram nesse mundo caído. E depois dele, de Pelágio, os hereges, esses sim, não param de aparecer o tempo todo, né? Os hereges, não as heresias. Depois de Pelágio, os hereges têm simplesmente requentado ou reformulado e reformatado de maneiras diferentes as antigas heresias que surgiram na igreja. Então Pelágio, sim, é totalmente diferente. Ele criou um falso ensino que desafiou a igreja a considerar questões que antes tinham sido dadas como garantidas e certas e nunca tinham sido desafiadas assim. Infelizmente, Pelágio ele tem uma influência enorme na igreja visível de nossos dias. Nós podemos dizer, não sem espanto, que os ensinos de Pelágio, o grande herege, é considerado hoje para muitos cristãos como ortodoxia. E isso é uma tragédia. Eu acho que nós não podemos usar outra palavra, porque o pelagianismo representa um desvio completo e fatal do ensino das Escrituras. Em Pelágio, nós nos encontramos com uma heresia que se foca principalmente na natureza do homem, os efeitos da queda e a natureza da vontade do homem. A questão final é a salvação, portanto, não estamos falando de algo periférico, mas central, estamos falando sobre salvação. E esse é o assunto. A questão final é se a salvação é, em última instância, uma questão da vontade de Deus ou uma questão da vontade humana. Deus simplesmente faz uma oferta de salvação que os seres humanos podem escolher se aceitam ou não, ou Deus realmente salva as pessoas. Pelágio é a versão latina do nome de um monge britânico cujo nome era Morgan. E tendo sua origem no país de Gales e ligado ao mosteiro de Bangor-on-Dee, próximo a Wrexham, e de lá ele veio, não é? E Pelágio nasceu mais ou menos em 360 depois de Cristo, não há uma data exata, mas ele morreu em 418 depois de Cristo. Então, como um monge e como um monge extremamente devoto, Pelágio foi dedicado a viver uma vida de asceticismo, procurando viver uma vida santa do ponto de vista humano. Além disso, Pelágio era um homem culto, não é? Bem culto, como muitos monges naqueles dias eram. Então, estudando teologias e línguas eruditas, é dito que Pelágio era fluente em latim e grego, assim como em sua própria língua britânica. Então, a heresia, ela tende a ser muito mais perigosa quando ela nasce de homens assim, como Pelágio, preocupado com santidade, entre aspas, com um belo discurso, sendo um bom orador. É dito que Pelágio era um homem alto e bonito, com uma voz potente e melodiosa, que ele usava com extrema habilidade e maestria. Tinha uma presença imponente, impressionava com seu discurso e com sua cultura. Então ele atraía pessoas tanto por suas qualidades pessoais, quanto pelo rigor de sua vida monástica, não é? Santa aos olhos do homem. Então, isso era visto como um compromisso com santidade, a vida que ele levava. Então, em 360 d.C., Pelágio se mudou da Grã-Bretanha, não é, para Roma,
que era a capital do Império Romano do Ocidente e um importante centro eclesiástico. Em Roma, ele encontrou uma audiência muito mais ampla para a sua pregação eloquente. E sendo um moralista por natureza e um legalista, ele instava as pessoas a viverem uma vida boa, autocontrolada e piedosa. E ao mesmo tempo fluíam para Roma pessoas de toda a Europa, toda a África e Ásia. Alguns eram devotos, como Pelágio, mas outros eram exatamente o oposto, moralmente depravados, como em todas as grandes cidades é comum. Então, Pelágio, ao procurar a razão da pecaminosidade de Roma, ele começou a elaborar o seu erro fatal. Na época, os escritos de Agostinho, um grande teólogo africano, talvez o maior teólogo da história da igreja, né? Então, os escritos de Agostinho eram muito populares. Seguindo o apóstolo Paulo, Agostinho enfatizou a soberania da graça de Deus na salvação e na vida cristã. E uma frase em particular de Agostinho chamou a atenção de Pelágio. Uma frase que é a seguinte: ó Deus, concedes o que ordenas e ordenas o que quiseres. Então, como todos os adversários do apóstolo Paulo nas páginas do Novo Testamento que a gente encontra, Pelágio ficou muito preocupado com toda essa ênfase e toda essa conversa sobre como nós somos salvos pela graça somente e não por obras. E ele começou a temer que isso pudesse sugerir que nossas obras não importavam de maneira nenhuma. Então, Pelágio pensou, e como é comum isso hoje, né, nos nossos dias, na igreja, ele começou a pensar o seguinte: se a graça de Deus é glorificada na salvação de pecadores totalmente indignos, isso não poderia ser usado como uma desculpa para o pecado? Paulo, é óbvio, já deu uma resposta a tal abuso das doutrinas da graça, dizendo cuja condenação é justa, em Romanos 3:8. Também falaram para Paulo, então quer dizer que pecaremos mais para que o pecado abunde? E essa sempre era aquilo que era levantado contra a pregação do apóstolo Paulo. Ele teve que explicar todas essas coisas por causa disso e combater esse mesmo tipo de erro. Então Pelágio chegou à conclusão que o abuso significava que Agostinho tinha que estar errado, né? E a salvação do homem deve, afinal, depender de algo no homem. E Deus nos dá seus mandamentos, ele pensou, portanto, devemos ter a capacidade de realizá-los e nosso desempenho deve contribuir decisivamente para a nossa salvação. Isso não só lhe pareceu resolver o problema, como se encaixava no seu próprio modo de vida monástico, ascético, que ele vivia durante anos já. Então, todo cristão, ele ensinou, deve viver assim, como ele. E, normalmente, como vemos hoje, esse raciocínio é feito totalmente sem a palavra de Deus, mas com argumentos puramente humanistas. E depois se tende a achar algo para dar alguma roupagem bíblica a essa argumentação, não é? Então, no centro desse erro está o fato de que Pelágio sofria profundamente de uma compreensão totalmente e fatalmente, eu diria, simplista do pecado e da queda do homem. Na verdade, ele não tinha ideia do pecado como tal, apenas de pecados. Ele não pensava no pecado, o pecado que habita em nós, não é? Ele pensava apenas em pecados, em atos individuais separados, atos separados de desobediência à boa lei de Deus. Então, Pelágio começou a ensinar que todos os homens, que todo homem é criado como Adão, livre do pecado, e igualmente capaz de escolher o bem e o mal. E Pelágio negou tal coisa como uma inata inclinação ao pecado, ou como aquilo que Davi diz, em pecado
me concebeu minha mãe, em pecado eu nasci. Ou Paulo falando sobre miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pelágio negou tal coisa como uma inata inclinação ao pecado e atribuiu o fato observável de que o mundo todo peca tão somente por causa da força do mau exemplo. Ele é como já no iluminismo ficou famoso, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, sem explicar como a sociedade se corrompe se todo mundo nasce bom. Não é? Você vê que isso é velho. E Pelágio, então, foi além, ele não ficou só nisso. Ele não atribuiu realmente nenhum peso à questão do caráter moral humano. Contudo, como é óbvio, esse é um ponto vital, pois as escolhas morais não são atos isolados da vontade equilibrada entre o bem e o mal, mas atos de uma pessoa que tem uma história, preferências, desejos e inclinações morais escravizadas pelo pecado. A luz veio ao mundo e o homem amou as trevas. O coração do homem ama o pecado, né? Amou as trevas por causa do pecado que habita nele. Né? O homem é um ser caído. E se, por outro lado, o pecado é apenas uma questão de atos individuais, como o Pelágio estava levantando, e separados da vontade, não é? Essa vontade é livre do pecado, as pessoas pecam tão somente, se for assim, por causa dos maus exemplos ao seu redor. Então, a virtude também é uma questão apenas de atos individuais e separados da vontade, guiados por bons exemplos. Tudo que o homem precisa é de bons exemplos, já que tudo que ele tem de errado nele é simplesmente maus exemplos, e não porque ele nasceu caído, não é? De fato. Não porque, como o apóstolo Paulo diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Mas, se isso não é fato, se o fato é que o homem só peca porque ele segue maus exemplos, então o que ele precisa é de bons exemplos. Isso se tornou, no ensino de Pelágio, né, a função das Escrituras. Ele diz que é para isso que as Escrituras foram dadas. A lei nos diz o que fazer, dizia ele. E o Evangelho nos mostra o bom exemplo da obediência de Cristo. Então, aqui está a lei que me diz o que eu tenho que fazer, e aqui está o bom exemplo de alguém que fez o que a lei diz. Agora eu sei a lei e tenho o bom exemplo. É só eu fazer isso, né? E eu vou ser salvo. Você vê, o Evangelho é só um bom exemplo. E a lei é aquilo que eu devo fazer. Então, o Evangelho foi resumido por ele em um bom exemplo. Não algo que Cristo fez sozinho, na cruz, propiciando, salvando, justificando. Né? Então, o Evangelho são boas notícias, entre aspas, não é? Ensinou ele, porque nos diz que podemos guardar a lei depois de tudo, se quisermos. Se quisermos de verdade, nós vamos olhar para a lei, o que devemos fazer, e olhar para o exemplo de Cristo. E não porque seja a mostra de uma justiça que vem de Deus como um dom gratuito. Então, ele chegou a ensinar que alguns personagens bíblicos, como Daniel, por exemplo, viveram livres de pecado praticamente durante toda a sua vida. A lógica interna dessa falsa posição era que não apenas era possível, mas, na verdade, era necessário que as pessoas deixassem de pecar assim. Tendo assim cessado o pecado, um cristão se torna aceitável a Deus por sua própria vontade livre e seu mérito, por direito. Não é? E não aquela graça soberana pregada por Agostinho. O cristão, ele continuava a lutar contra o pecado e também se considerava um pecador salvo pela graça, mas de acordo com Pelágio, ele era totalmente diferente do pagão, pois não se animava no pecado e controlava o pecado pela sua própria vontade, capacidade. E de acordo com Pelágio, o cristão precisa da graça de Deus para a salvação. Sempre essas heresias nunca falam, não precisa da salvação, não precisa, mas dão um significado totalmente diferente.
Então ele disse, não, o cristão ainda precisa da graça de Deus para a salvação, mas ele redefiniu a graça de Deus para significar o livre-arbítrio, que Deus deu a todas as pessoas, e o dom da perfeita lei, que ele deu na lei, não é? Na Bíblia, na lei de Moisés, e o exemplo de Cristo. Então, para ele, a graça era o livre-arbítrio, o dom da perfeita lei e o exemplo a ser seguido. Agora você tem livre-arbítrio, você tem a lei para saber o que fazer e você tem o bom exemplo de quem fez. É só agora você olhar para a lei, imitar o bom exemplo, usar o seu livre-arbítrio e você vai ser salvo. A graça de Deus era, em outras palavras, uma questão de um dom que era comum a toda a humanidade. Quem quisesse usar o livre-arbítrio, o bom dom da lei e o bom dom do exemplo de Cristo. Então, em 410, Roma foi atacada ferozmente por uma força de visigodos sob a liderança de Alarico, que estava procurando vingança pelas atrocidades cometidas contra os visigodos por instigação do imperador romano. A destruição resultante em Roma foi suave, não para nós, mas para os padrões antigos, porque apenas alguns edifícios foram queimados, igrejas foram poupadas e não houve um massacre em massa. Pessoas foram mortas, mas não houve um massacre em massa. Mas, no entanto, isso teve um enorme impacto psicológico, porque Roma era a capital do império. E muitas pessoas deixaram a cidade logo depois desse ataque dos visigodos. Então, Pelágio estava entre essas pessoas que deixaram Roma. Ele atravessou o mar Mediterrâneo até Cartago, no norte da África, não muito distante de Hipona, onde Agostinho era bispo desde 395 depois de Cristo. Então, Agostinho é simplesmente a grande figura do cristianismo ocidental, talvez a grande figura de toda a história da igreja depois da era apostólica. Então, toda a teologia subsequente no Ocidente se baseia no vasto e robusto trabalho de Agostinho. Agostinho nasceu em Tagaste, na Argélia moderna, na Argélia atual, em 354 depois de Cristo, e a sua mãe Mônica era cristã e o seu pai Patrícios era pagão, não é? Então, Agostinho era um rebelde selvagem em sua juventude, vivendo totalmente a sua vida distante de qualquer coisa que a sua mãe acreditava, mas ele não desperdiçou os seus talentos. Ele se formou em professor de retórica e se converteu em 386 depois de Cristo, quando ele morava e trabalhava em Milão. E ele retornou à África em 388 depois de Cristo, e em 391 ele foi já ordenado presbítero na cidade de Hipona Régios, também na atual Argélia, onde ele exerceu seu ministério e atuou como bispo assistente até ser consagrado bispo da cidade em 395. Então, sempre sendo um pensador profundo, Agostinho, em 410 ele já era o maior teólogo da Igreja Ocidental. Agostinho era muito diferente de Pelágio. Enquanto Pelágio tinha muito pouco senso de pecado em sua ideia de santidade e tinha vivido muito tempo como monge, no mosteiro, Agostinho tinha as marcas amargas e profundas lembranças de uma vida cheia de pecados. E ele lamentou que tivesse buscado Deus tão tarde na vida. Ou seja, que sua juventude não tivesse sido gasta para a glória de Deus. O resultado disso foi que ele tinha um senso profundo, Agostinho, e vívido da pecaminosidade humana e da correspondente grandeza infinita da graça de Deus, enquanto Pelágio não tinha nada disso. Pelágio era como aquele fariseu que disse: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele pecador, eu faço isso, eu faço aquilo outro.
Agostinho era o oposto. Não é? Agostinho se parecia com aquele homem que batia no peito, nem olhava para cima e dizia: tem misericórdia de mim, ô pecador. Então esta é uma das razões pelas quais as Confissões de Agostinho ser a maior autobiografia espiritual já escrita na história. Ele, por exemplo, diz assim: todas as coisas boas vêm de ti, ó Deus, e de ti, meu Deus, vem e está toda a minha salvação. Confissões 1.6.7. Então, onde Pelágio viu todas as crianças como nascidas inocentes e puras, como Adão antes da queda, né, na criação no Éden, Agostinho escreveu assim: as crianças são inocentes entre aspas, apenas porque não têm ainda nenhuma força física para expressar a sua vontade. Mas suas mentes e corações não são inocentes e puros. Nas Confissões 1.7.11. Então, a única inocência, entre aspas, que as crianças têm, Agostinho percebeu, era a inocência de atos exteriores de pecado. E isso era apenas porque elas, as crianças, não tinham a força física ou a capacidade para cometer os pecados ou expressar os pecados. Mas eles foram, como Davi diz, concebidas, elas foram concebidas em pecado e em pecado elas nasceram. Como resultado das suas lutas contra o pecado, Agostinho também tinha uma compreensão muito menos simplista da natureza da vontade humana. Enquanto para Pelágio o problema era apenas que as pessoas pecam, para Agostinho era que as pessoas são pecadoras. O problema não são só que as pessoas pecam, mas que elas são pecadoras. Uma visão muito mais profunda do que a que Pelágio tinha. Então era inevitável que, assim que ouvisse a oposição de Pelágio, Agostinho pegasse a sua pena em resposta à clara visão contrária à palavra de Deus que Pelágio desenvolveu e espalhou em parte da igreja. E foi exatamente o que Agostinho fez. Enquanto a disputa entre, por exemplo, Nestório e Cirilo era dominada pela política e se dava mais na esfera política que teológica, Agostinho se dirigiu a Pelágio inteiramente na arena teológica, bíblica. Pelágio era um falso mestre e assim foi ao seu ensinamento que Agostinho ia se opor e não a Pelágio, né, numa briga política de homem contra homem. Ele atacaria o ensinamento de Pelágio e não um homem propriamente dito. Pelágio não foi para o norte da África sozinho. Ele foi acompanhado por muitos dos seus discípulos. Entre esses discípulos estava um brilhante ex-advogado chamado Celestius. E ele tinha uma mente extremamente lógica. A mente lógica de Celestius fez dele um professor muito mais extremo, porque era muito mais lógico do que Pelágio. Então, isso nos traz um lembrete que a consistência lógica não é uma coisa boa se você parte de pressupostos errados, se você não parte da verdade de Deus. Todo raciocínio, quando os pressupostos estão errados, todo raciocínio a partir dali estão fatalmente viciados. Mas num grande esforço para estender a influência do ensinamento de Pelágio, Celestius buscou a ordenação ao presbitério no norte da África. Mas Agostinho garantiu que ele não fosse ordenado, mas sim condenado como um herege. Então, se baseando em sua grande habilidade e erudição bíblica, Agostinho produziu uma série de livros, folhetos sobre a natureza humana e sobre a graça soberana, sobre a graça de Cristo e o pecado original, e sobre o Espírito Santo e a letra, sobre regeneração, né? A graça de Deus, apontou Agostinho, não é mencionada na Bíblia tornando pecadores salváveis, mas por salvar pecadores. Não é a vontade do homem, mas a graça soberana de Deus que está no centro da salvação.
Não é a vontade do homem, mas a graça de Deus que é soberana na salvação. Enquanto Agostinho usava as Escrituras para responder a Pelágio e Celestius, o grande teólogo africano via cada vez mais claro e profundamente que a salvação é, afinal de contas, em toda a Bíblia, toda e somente pela graça. É por isso que o sola gratia, né, e todos os reformadores são totalmente agostinianos, né, a gente podia dizer assim. Então, contra a alegação de Pelágio de que todos nós nascemos inocentes e puros como Adão foi criado, Agostinho apontou que a Bíblia ensina claramente o oposto, que todos nós caímos em Adão e que a queda de Adão afetou todos os seus descendentes, usando inicialmente o texto de Romanos 5, de 14 a 19, que é claro a respeito disso. Então, contra a alegação de Pelágio de que todos nós nascemos inocentes e puros como Adão foi criado, Agostinho apontou que a Bíblia ensina que todos nós caímos em Adão, e foi para Romanos 5, 14 ao 19, e começou a mostrar, por exemplo, Paulo dizendo, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. É o que Paulo diz, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, a Bíblia é claríssima, né? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. O juízo sobre a humanidade, né? Veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Paulo diz, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. E Paulo fala, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, né? Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, mostrando como claramente a Bíblia afirma que o pecado de Adão não apenas afetou Adão, mas afetou completamente toda a sua progenie, né? Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Agostinho mostrou como, de alguma maneira misteriosa, mas muito real e inequívoca, todos os descendentes de Adão estavam realmente presentes em Adão. E assim compartilhavam sua transgressão, sua queda e sua depravação. Apenas mais tarde que a teologia federal seria desenvolvida, né, entendendo ser em Adão como uma questão de liderança federal. Adão sendo o cabeça federal da humanidade. Isso é o que é chamado de pecado original, não é? Conforme exposto, por exemplo, no artigo 9 da Igreja da Inglaterra. O pecado original não está no segmento de Adão, na imitação, como os pelagianos falam em vão, diz o artigo, mas é culpa e corrupção original. Ou seja, a natureza de todo homem, que naturalmente é herdada da descendência adâmica, por meio do qual o homem está completamente afastado da retidão original e tem a sua própria natureza e inclinação final a tudo o que é mal, não é? De modo que a carne sempre é contrária ao espírito. A mente, como o apóstolo Paulo diz, a mente natural é inimizade contra Deus. E, portanto, em toda pessoa nascida nesse mundo, a condição é a mesma e sempre essa, fazendo com que todos mereçam apenas a ira e a maldição de Deus
como Paulo mostra em Romanos 3, de 10 em diante. Como está escrito, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com suas línguas eles tratam enganosamente. Peçonha de áspide, de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E Paulo continua, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Foi exatamente tudo isso que Pelágio negou. Não por causa das Escrituras, mas porque ele estava preocupado que o ensino da Bíblia pudesse encorajar as pessoas a pecar, porque elas não poderiam fazer melhor, ele diz. Em outras palavras, o claro e flagrante abuso da doutrina para Pelágio era razão suficiente para se opor à clara doutrina bíblica. Nós encontramos pessoas sem fim fazendo isso nos dias atuais, como queriam fazer isso nos dias de Paulo e fizeram, e chegando ao mesmo trágico resultado daqueles que se opuseram a Paulo, de Pelágio e nos nossos dias, apelando não para a Bíblia somente, para o sola Scriptura, para termos o sola gratia, o solus Christus, o sola fide, o soli deo gloria, que os brados que os reformadores, como eu disse, todos agostinianos, a gente poderia dizer assim, tiveram que bradar contra a escuridão da Igreja Católica no século XVI. Então, essas pessoas chegam a esse mesmo trágico resultado porque elas estão apelando não à Bíblia somente, mas o que elas temem que as consequências de uma doutrina possa ter ou ser independente de a Bíblia ensinar ou não aquela doutrina, claramente. Então, em 411 d.C., um conselho local de bispos africanos foi convocado em Cartago para considerar os ensinos de Pelágio. Como Agostinho estava lá, com Agostinho, o maior teólogo da época, como promotor, o veredicto foi firme. Pelágio foi condenado como um herege que ensinava contra o claro ensino da Bíblia. E não havia agora nenhuma abertura para Pelágio ensinar na África, a menos que ele se retratasse e que ele não estava disposto a fazer. Sua única opção, então, era partir para outra parte do Império Romano. E foi exatamente o que Pelágio fez. E partindo assim do norte da África, Pelágio viajou para a Palestina, onde logo se tornou amigo do bispo João de Jerusalém. Por outro lado, Pelágio e seus seguidores logo entraram em choque com Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, que morava em um mosteiro em Belém. Ambos os homens eram, então, defensores da vida monástica, já que Jerônimo também era um monge. E como era de se esperar de um homem que conhecia a Bíblia intimamente, nas línguas originais, ele é o grande tradutor, Jerônimo, ele achou a exaltação de Pelágio da vontade do homem sendo livre, profundamente perturbadora e contrária às Escrituras. Então, mesmo não tendo as convicções tão bem formadas como Agostinho, ele achou a ideia de que as conquistas de uma vida de santidade entre monges, freiras, cristãos eram, em última análise, o resultado das decisões daqueles que se dedicavam a uma vida assim. Isso era perturbador.
Se esse era o caso, então como Deus receberia, diz Jerônimo, louvor, não é, pela vida que eles estavam vivendo? Se não era Deus que operava por graça o querer o efetuar, não é? Então como Deus receberia todo o louvor? Ou o sol lhe deu glória? Então no início de 415, um padre espanhol, não é, chamado Paulo Orósios, chegou a Belém, vindo lá do norte da África. E Orósios estava hospedado com Agostinho em Hipona e trouxe a Jerônimo as notícias do seu amigo africano, além de também trazer consigo as cópias dos escritos de Agostinho contra Pelágio, incluindo a natureza e graça. Assim, em 28 de julho, o bispo João realizou uma reunião informal em Jerusalém com Orósios e com Pelágio. O monge britânico se defendeu vigorosamente e Orósios não estava à altura para a tarefa de se opor a ele com as escrituras. E um sínodo formal realizado em Dióspolis, em dezembro, declarou Pelágio ortodoxo, não é? Para o grande desgosto de Jerônimo, que na época estava empenhado em escrever um diálogo contra os pelagianos, uma obra que ele mesmo escreveu como um cacetete espiritual. Então, Jerônimo salientou que nenhum dos santos bíblicos eram perfeitos, mas pecadores redimidos, e apelou para o claro ensino bíblico contra as especulações que eram filosóficas de Pelágio sobre a liberdade do homem, etc., e não bíblicas. No entanto, no calor do debate e em excesso de zelo, Jerônimo errou sugerindo que o próprio Jesus necessitava da ajuda divina para permanecer perfeito. Uma afirmação que Pelágio e seus partidários estavam esperando, né, e ansiosos para poder ter alguma coisa, ter algo contra Jerônimo. A declaração de ortodoxia de Pelágio em Dióspolis foi obtida por uma combinação de oratória artística de Pelágio e a influência pessoal do bispo João, que se tornou seu amigo pessoal, e foi uma grande decepção para Jerônimo e Orósios ele ser declarado ortodoxo. Assim que a estação de viagem reabriu, Orósios retornou a Hipona com uma carta de Jerônimo para Agostinho, na qual foram dados detalhes do que aconteceu lá na Palestina. Então, enquanto Orósios estava em Hipona, chegou a notícia de que os partidários de Pelágio tinham atacado o mosteiro de Jerônimo em Belém e queimado tudo. Enquanto Pelágio não aprovou a ação, ele também jamais falou nada contra a ação. Então, por várias razões, incluindo a contínua controvérsia sobre a pessoa de Cristo, que culminou no concílio da Calcedônia, de Calcedônia, e a dificuldade de comunicação, daqueles dias, a controvérsia pelagiana foi uma questão da Igreja Ocidental, não da Igreja Oriental. Por essa razão foi que isso afetou diretamente a Sé de Roma. Embora a ideia de supremacia papal ainda fosse desconhecida no século V, a Sé de Roma desfrutava de uma primazia de liderança na Igreja Ocidental e nas controvérsias locais. O apelo muitas vezes era feito a Roma, para soluções dessas controvérsias. Portanto, segundo a decisão do Sínodo Palestino de Dióspolis de ir contra a condenação de Pelágio em Cartago, em 411 d.C., as igrejas africanas mantiveram seus próprios sínodos e também apelaram para Inocêncio I, que era bispo de Roma, de 411 até 417, da nossa era já, depois de Cristo. Então, quando ele ouviu não só a decisão de Dióspolis, mas também sobre o ataque ao mosteiro de Belém, mas a morte de Inocêncio
em março de 417, no entanto, trouxe incerteza em toda a questão. Onde Inocêncio havia condenado Pelágio, o sucessor dele, Zósimo, reabriu o assunto e se permitiu ser influenciado pela correspondência de Pelágio e um argumento pessoal talentoso lá do ex-advogado Celestius, em Roma. Zósimo então anunciou que estava revertendo o veredicto do seu antecessor e criticou os bispos africanos. Mas Agostinho e seus companheiros não se sentiram intimidados por ele e responderam que a sentença de Inocêncio devia permanecer, confirmando o sínodo em 418. E eles até apelaram ao imperador, forçando então Zósimo a fazer uma rápida reviravolta. Sem outra opção, ele repetiu a condenação de Pelágio por Inocêncio e declarou que ele era de fato excomungado e herege. Ele continuou a discutir com a igreja africana até adoecer no final de 418, né? E a doença dele foi uma doença rápida e terminou rapidamente em sua morte no dia 26 de dezembro de 418. O assunto não foi reaberto pelo seu sucessor. Pelágio deixou a Palestina para o Egito e depois disso ele desapareceu da história. Em 431, Pelágio e Celestius foram condenados como hereges pelo concílio de Éfeso. No entanto, a morte de Pelágio não foi o fim da sua especulação. A heresia sempre tenta mudar de forma para continuar, para permanecer. Então não havia apenas aqueles que o seguiram, mas houve aqueles que tentaram desenvolver um caminho do meio, a gente podia dizer, entre o estrito ensino bíblico do pecado original e do arbítrio humano, tentando trazer de volta a ideia de livre-arbítrio de Pelágio. Então, no sul da Gália, em particular, havia monges que ensinavam que, por exemplo, a natureza humana foi muito prejudicada pela queda, tornando difícil para as pessoas escolherem fazer o bem, mas que mesmo assim era possível ao homem, com a ajuda divina, ele mesmo escolher o bem. Não é? Ou seja, como Pelágio, eles negavam a depravação total da natureza humana. E entre esses estavam os teólogos John Cassian e Vicentius de Lérins. E se a imagem bíblica é do homem morto em delitos e pecados, como Efésios 2:1 diz e Colossenses 2:13, estávamos mortos em delitos e pecados, a visão semi-pelagiana é que o homem é ferido, né? Talvez até meio morto, mas ainda é capaz de responder a Deus por conta própria, tendo o livre-arbítrio para fazer isso. Isso também foi condenado no Concílio de Orange, em 529 d.C. Então, a tentativa de acomodação foi chamada de semi-pelagianismo e falhou porque não abordou as questões básicas levantadas na controvérsia. Enquanto Agostinho, seguindo a Bíblia, colocou toda a obra de salvação, do começo ao fim, nas mãos de Deus, em sua graça soberana, os semi-pelagianos tentaram dividir as responsabilidades. Talvez de forma mais ruinosa, eles colocaram a eleição de Deus com base na fé prevista no crente, como é feito até hoje na argumentação contra o claro ensino bíblico, tornando assim o homem e não Deus quem começa a obra de salvação. Então, apesar da vigorosa condenação de Pelágio e da condenação do concílio de Orange contra o semi-pelagianismo, uma forma de semi-pelagianismo lentamente se tornou o ensino padrão da Igreja Católica Romana durante a Idade Média. Mas começaram a descrever mais sutilmente como semi-agostinianismo, em vez de dar o nome certo, que era semi-pelagianismo. Então, formalmente apenas,
o veredicto de Orange foi aceito, mas uma ideia de que o homem tem, em algum sentido, livre-arbítrio para escolher Deus foi tomada quase como uma parte autoevidente, não ensinada nas Escrituras, mas autoevidente pela percepção natural e filosófica da teologia da Igreja Católica. Claro que isso não foi sem desafios. Como Agostinho permaneceu altamente respeitado como o grande doutor da Igreja, mesmo que na época fosse pouco lido, já 1000 anos na frente, enquanto Agostinho era firme em seu ensinamento de que a salvação é toda, do início ao fim, uma obra da graça soberana de Deus, a teologia medieval, com seu elaborado sistema sacramental, tornou-a de novo uma questão sinergista, ou seja, uma questão de cooperação entre o homem e Deus. Foi o que a teologia medieval católica fez. Então a ideia antibíblica de uma graça preveniente, isto é, uma graça que vem antes, que Deus dá para permitir que todas as pessoas possam crer, se quiserem, surgiu. Então, o que é diferente do termo, não é? Quando usado por Agostinho, porque Agostinho usou o termo. Mas quando Agostinho usou o termo, quando a graça age antes somente nos eleitos, sendo então uma graça eficaz, sempre produzindo todos os efeitos salvíficos em todos os eleitos. Os que dantes conheceu, a esses predestinou, os que predestinou, a esses chamou, os que chamou, a esses glorificou. Não é? E não uma graça preveniente antibíblica, que age em todos os homens para que eles tenham livre-arbítrio, para serem a causa inicial e final da sua salvação e que mantém ela até o fim. Não é? B.B. Arfield descreveu a Reforma como a vitória da doutrina da graça de Agostinho sobre a doutrina da Igreja Católica. Em grande medida, a Reforma foi tão somente a redescoberta dos ensinos do grande pai africano, nesse ponto do estado da vontade humana, tanto quanto em todos os outros pontos desenvolvidos mais profundamente por Agostinho. Exatamente por isso, o grande debate da Reforma Protestante foi entre Erasmo, pela Igreja Católica, e Lutero, exatamente sobre a questão do livre-arbítrio e a escravidão da vontade humana. Então, o pequeno diatribe de Erasmo, escrito a pedido da Igreja Católica, escrito em 1524, queria manter o ensino medieval sobre o livre-arbítrio. E ele foi respondido no ano seguinte com a magistral obra de Lutero, A Escravidão da Vontade. Esse é o grande debate da Reforma, na qual Lutero, o reformador alemão, confirmou Agostinho contra o que ele considerava uma forma de pelagianismo dos últimos dias da Igreja, naqueles dias, na Igreja medieval. Então, enquanto era crítico vigoroso dos abusos práticos da Igreja Católica, Erasmo, apesar de ser crítico dos abusos práticos da Igreja Católica, ele manteve a teologia medieval como ensinada por escolásticos, como Alexandre de Hales, que nasceu em 1185 e morreu em 1245. Então, Lutero considerou o livro A Escravidão da Vontade como o mais importante que ele já havia escrito, a sua obra mais importante, porque esse é o grande debate da Reforma. Lutero expôs a visão da Reforma fundada firmemente na Escritura, no solo Escritura. Por outro lado, a Igreja Católica Romana afirmou os ensinamentos que foram expostos por Erasmo, e a divisão permanece até hoje. Não é? Então é fácil ver que muitos que se dizem protestantes pensam e ensinam exatamente igual à Igreja Católica Romana, em sua adaptação do pelagianismo. Se dizem protestantes, mas estão exatamente no lado oposto na Reforma. Então, formas contínuas de pelagianismo ou semi-pelagianismo continuaram a surgir.
Mas o movimento de uma forma de semi-pelagianismo mais significativo da era pós-reforma foi o chamado pelo nome de Arminius. Jacobus Arminius era um pastor reformado holandês que começou a ensinar uma forma de graça universal que fazia todos os homens salváveis, embora não salvasse ninguém. Né? Isso era com o homem, ser salvo ou não, iniciar a salvação, se manter salvo e no final ser salvo. Então, ele negou um decreto de reprovação e modificou o ensinamento sobre o pecado original, negando a depravação total do homem em Adão, que ele havia recebido dos seus professores. Então, apesar das críticas de suas opiniões heterodoxas, ele foi nomeado professor de teologia em Leiden em 1603, onde ele ensinou até morrer em 1609, aos 49 anos. E ele encontrou seguidores, e eles, liderados por Simon Episcopius, desenvolveram seu sistema ainda mais depois da morte de Arminius. E em 1618, o Sínodo de Dort foi convocado na Holanda, tendo a presença dos principais teólogos reformados, puritanos, né, da Europa, e o Sínodo condenou inequivocamente os arminianos nos 5 pontos que os arminianos propuseram, né, respondendo biblicamente cada um deles, reafirmando o ensino bíblico do pecado original e seu efeito sobre o homem, e a salvação sendo totalmente uma obra da graça soberana de Deus. Mas o ensinamento arminiano não morreu e se espalhou na Igreja da Inglaterra sob a liderança do arcebispo Laud, né? E foi favorecido pelos reis Stuart, apesar do caráter reformado dos 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Então, após a restauração e subsequente expulsão da maioria dos puritanos da Igreja da Inglaterra, esse arminianismo racionalista se tornou a teologia predominante na Igreja da Inglaterra, embora ainda houvesse uma parte comprometida com a teologia dos artigos. John Wesley recorreu a essa herança arminiana e tentou mesclar, falando sobre uma visão mais bíblica, entre aspas, da condição do homem como perdido em pecado e condenado em Adão. Mas, ao mesmo tempo, ele ensinou que todos, graciosamente, Deus deu a todos, graciosamente, a capacidade de responder ao Evangelho se quisessem. Um arranjo do semi-pelagianismo, né? E todo o ensino resultante era muito instável, e onde teve tentativa de sistematização, seguiu o curso natural, entre aspas, da negação do pecado original em sua plenitude e depravação humana e uma exaltação do livre-arbítrio. Na introdução da sua edição da escravidão da vontade de Lutero, J. Packer e Johnston, eles escrevem algo importante. Eles dizem: o protestantismo moderno não seria nem de propriedade, nem mesmo reconhecido pelos reformadores. O protestantismo hoje se tornou erasmiano, muito mais do que luterano. Ou seja, mostra a mesma visão de Erasmo e da Igreja Católica medieval e não de Lutero, que escreveu A Escravidão da Vontade. A visão da Igreja Católica e não dos reformadores é o que o protestantismo de hoje mostra. Muito do protestantismo moderno, eles dizem, é, na verdade, semi-pelagiano na melhor das hipóteses. O evangelicalismo moderno está profundamente infectado. Basta pensar nos apelos para que as pessoas se decidam, entre aspas, por Cristo e na imagem de Cristo que invoca o pecador ao aceitarem, não é? Enquanto ele fica ali esperando, quem sabe, se ninguém nunca aceitar, ele não salvou ninguém. Então, pecadores evangélicos modernos são ouvidos pedindo aos seus ouvintes
para darem uma chance a Jesus. O homem é o rei soberano na salvação. Então, grande parte da culpa por isso pode ser atribuída a um homem considerado por muitos como um herói, mas que na realidade é um dos falsos mestres mais perigosos e destrutivos para a sã doutrina bíblica da história da igreja. O seu nome é Charles Grandson Finney, nascido em 1792, na zona rural da Nova Inglaterra. Ele foi aprendiz de advogado na época de sua experiência de conversão em 1821. Então, convicto de que ele foi chamado para ser um advogado de Deus, já que era isso que ele estava sendo antes de ser chamado, de se converter, ele começou a estudar para o ministério e ele foi ordenado ao ministério presbiteriano em 1824 como evangelista. Então, apesar do fato de que ele teve que dar seu consentimento e se dizer fiel à Confissão de Fé de Westminster, a fim de ser ordenado, né, ele disse mais tarde que ele nunca tinha lido a Confissão de Fé de Westminster. E quando ele leu, ele descobriu que ele discordava violentamente com o que estava na Confissão de Fé. Apesar disso, ele continua a pregar como evangelista presbiteriano e a ensinar o que realmente equivalia ao pelagianismo puro. Não é? Finney transferiu de sua formação jurídica o princípio de que um mandamento implica necessariamente a capacidade de realizá-lo. Ou seja, a lei não veio para que o pecado abundasse. Não é? Ele, enfim, pensava o mesmo que Pelágio. E, infelizmente, como grande parte dos evangélicos argumentam hoje. E Finney é um herói evangélico, né, dos nossos dias, é considerado um herói. Portanto, se Deus ordena que as pessoas façam algo, elas devem ter o poder de fazê-lo. A lei não é um aio para nos levar a Cristo. A lei, como Pelágio disse, é o dom da boa lei, né? A graça é isso, o dom da boa lei. Jesus é só o dom do bom exemplo, né? E junto com o livre-arbítrio. E o evangelho não é o que Jesus fez. Né? Nisso, Finney é o pai do evangelismo moderno da decisão. Né? Ele que trouxe isso à existência tão comum hoje, porque ele acreditava que todo homem deve ter em seu poder, sem nenhuma ajuda, né, se arrepender e se voltar para Cristo, se ele quiser. Finney raciocinou que as melhores formas de evangelismo eram aquelas que forjavam e pressionavam a vontade e usassem qualquer recurso para pressionar a vontade livre do homem, e assim ele desenvolveu toda a sua estratégia e técnica evangelística com base nessa ideia. O resultado foi que, em vez de confiar na Bíblia e no Espírito Santo, não é, Finney contava com técnicas de alta pressão, reuniões que duravam longas horas, discursos extremamente emocionais e o uso do surpreendente e do novo. Então eles trouxeram milhares para fazer uma profissão e, entre aspas, não é, aceitarem a Jesus, o que se tornou comum em nossos dias. Finney particularmente se opôs à ideia de que todos os homens são caídos em Adão e precisam ser salvos por um poder fora deles, fora de si mesmos. Portanto, em sua teologia sistemática, né, ele insistiu que os homens, abre aspas, estão sob a necessidade de primeiro eles mesmos mudarem seus corações ou sua escolha de um fim antes que eles possam expor qualquer volição para assegurar qualquer outro fim que não seja egoísta. Como Michael Horton escreveu sobre Finney, ao contrário da doutrina do pecado, né, original, Finney acreditava que os seres humanos são capazes de escolher se desejarem ou se desejam ser corruptos por natureza ou redimidos. Referindo-se à doutrina do pecado original, Finney diz, é um dogma sem lógica e fundamento bíblico. Página 179 da sua teologia sistemática, né, da teologia sistemática de Finney.
Em termos claros, Finney negou a ideia de que os homens possuem uma natureza pecaminosa, não é? Que eles são pecadores, não é? Por natureza. Por conseguinte, se Adão nos leva ao pecado, e isto ocorre não porque nós herdamos a culpa e a corrupção de Adão, como a gente viu em Romanos, Paulo dizer que pelo pecado de um só homem todos foram condenados, negando isso, ele diz, se Adão nos leva ao pecado, e isso ocorre não porque nós herdamos essa culpa e essa corrupção, e sim só porque a gente seguiu o seu triste exemplo, exatamente como Pelágio ensinou, tal ideia nos conduz a pensar logicamente que Cristo, o segundo Adão, nos salva por meio do exemplo. Exatamente o que Pelágio ensinava. Então, este é exatamente o ponto onde Finney chegou ao explicar a doutrina da expiação. Então, a primeira coisa que temos de observar sobre a expiação, dizia Finney, é que Cristo não poderia ter morrido em favor do pecado de qualquer outra pessoa, exceto dele mesmo. Sua obediência, a obediência de Jesus à lei e sua perfeita justiça eram suficientes para salvar somente a si mesmo, mas não podiam ser aceitas em favor de outros. O fato de que toda a teologia de Finney resultou de uma intensa paixão por aperfeiçoamento moral pode ser visto, por exemplo, numa afirmativa dele que diz assim, abre aspas, se Cristo tivesse obedecido à lei como nosso substituto, é exatamente o que Cristo fez, mas ele está dizendo, se Cristo tivesse obedecido à lei como nosso substituto, diz Finney, por que a insistência bíblica sobre nosso retorno à obediência pessoal, apresentando esta obediência como um requisito fundamental para a nossa salvação, página 206 da sua teologia sistemática. Ou seja, a santificação não é o resultado da nossa salvação, mas é como nós nos salvamos, nós mesmos, né? Finney acreditava que Cristo havia morrido por algum motivo, mas não por alguém. Ele não morreu por alguém, mas por alguma coisa. Em outras palavras, para Finney, Cristo morreu por um objetivo e não por um povo. Por um propósito e não por um povo. O objetivo da morte de Cristo, para Finney, foi reafirmar o governo moral de Deus e nos conduzir à vida eterna por meio do seu exemplo, exatamente como Pelágio ensinou. Assim como o exemplo de Adão nos incita ao pecado, por que Cristo morreu? Deus sabia que a expiação ofereceria às criaturas os mais elevados motivos para imitarem a Jesus. O exemplo, ele diz, é a mais poderosa influência moral que pode ser praticada. Se a benevolência manifestada na morte de Cristo, na expiação, não subjuga o egoísmo dos pecadores, então a situação deles é final e desesperadora. Página 209 da Teologia Sistemática de Finney. Portanto, não somos pecadores desesperados que precisam ser redimidos pelo sangue de Jesus, e sim pecadores desorientados que necessitam de uma demonstração de altruísmo que seja tão comovente que nós seremos motivados a abandonar o egoísmo. Então, Finney não apenas acreditava que a teoria de uma expiação de influência moral era a principal maneira de entender a cruz. Ele explicitamente negava a expiação vicária de Cristo no lugar do seu povo, pois esta, abre aspas, ele diz, admite que a expiação foi literalmente o pagamento de um débito. E ele nega isso, que conforme vimos, ele diz, não é coerente com a natureza da expiação. É verdade que a expiação por si mesma não assegura a salvação de ninguém. Página 217 da Teologia Sistemática de Finney. Finney argumentou tenazmente contra a crença de que o novo nascimento é um dom de Deus. Ele negou peremptoriamente que o novo nascimento é um dom de Deus, ensinando e insistindo que a regeneração consiste na atitude do próprio pecador de mudar a sua intenção, do próprio pecador de mudar a sua preferência e mudar a sua escolha definitiva, ou mudar do egoísmo para o amor e a benevolência.
impulsionado pela influência moral do comovente exemplo de Cristo. Não por algo que Jesus comprou com o seu sangue que o Espírito Santo aplica em nós, mas só a influência moral e comovente do exemplo de Cristo. Página 224 da sua teologia sistemática, da teologia sistemática de Finney. Abre aspas, ele diz: a pecaminosidade original, a regeneração física e todos os dogmas resultantes e similares a estes opõem-se ao Evangelho e são repulsivos à inteligência humana. Não é? Diz Finney na página 236 da sua teologia sistemática. Então, não levando em conta o pecado original e negando a expiação vicária de Cristo e o caráter sobrenatural do novo nascimento, Finney prosseguiu adiante e atacou o artigo pelo qual a igreja mantém-se de pé ou cai, a justificação gratuita exclusivamente pela fé. Os reformadores protestantes insistiam, com base em evidentes textos bíblicos, que a justificação no grego, declarar justo, ao invés de tornar justo, justificação é declarar justo, era um verdadeiro veredicto forense, isso é, judicial. Em outras palavras, enquanto o catolicismo romano sustentava que a justificação era um processo para tornar melhor uma pessoa má, os reformadores argumentavam que a justificação era um pronunciamento ou uma declaração de que alguém possuía a retidão de outra pessoa, ou seja, era justo em Jesus Cristo. Deus nos justificou em Cristo, como a Bíblia ensina. Portanto, a justificação era um veredicto perfeito, né, outorgado de uma vez por todas, declarando que alguém permanecia íntegro desde o início da vida cristã, ele estava justificado, e não em qualquer outra etapa. Né? Não era algo que ia acontecendo. As palavras-chave da doutrina evangélica eram forense, significando judicial, e imputação, ou seja, lançar na conta de alguém, opondo-se à ideia de infusão de justiça na alma, mas a imputação da justiça a outra pessoa. Sabendo de tudo isso, Charles Finney ele declarou assim, abre aspas, é impossível e absurdo que os pecadores sejam declarados legalmente justos. Conforme veremos, ele diz, há várias condições, mas apenas um fundamento para a justificação dos pecadores. Já dissemos que não existe uma justificação no sentido forense ou judicial, e sim uma justificação fundamentada na ininterrupta, perfeita e universal obediência à lei. A obediência à lei é que traz a justificação. E se você se mantém obediente à lei, então é daí que flui a sua justiça. Isso, sem dúvida, é negado por aqueles que asseveram que a justificação evangélica ou a justificação de pecadores arrependidos possui o caráter de uma justificação forense ou judicial. Ou seja, ele está negando a justificação forense e judicial. E ele continua, eles se apegam à máxima judicial de que aquilo que um homem faz através de um outro é considerado como sendo feito por ele mesmo, ou seja, a justiça de Cristo sendo atribuída a nós. Finney nega isso. E ele diz, portanto, a lei considera a obediência de Cristo como nossa, com base no fato de que ele obedeceu por nós. E Finney diz, isso é impossível. Então, a isto, o próprio Finney respondeu, a doutrina, abre aspas, a doutrina de uma justiça imputada, ou seja, que a obediência de Cristo à lei foi reputada como nossa, fundamenta-se, ele diz, em uma suposição falsa e sem lógica. Afinal de contas, a justiça de Cristo poderia justificar, ele diz, somente a ele mesmo, Cristo. Jamais poderia ser imputada a nós. Era naturalmente impossível para ele obedecer à lei em nosso lugar ou em nosso favor. Esta interpretação da expiação como base da justificação dos pecadores tem sido uma ocasião de tropeço e erro para muitos. Charles Finney, na sua Teologia Sistemática, página 320 a 322. Então, o conceito
de que a fé é a única condição da justificação, expressa um ponto de vista antinomiano, diz Finney. E ele continua: nós veremos que a perseverança na obediência até o fim é também a condição para a justificação. Além disso, ele diz, a santificação presente no sentido da plena consagração a Deus é uma condição da justificação. Alguns teólogos transformaram a justificação em uma condição para a santificação, ao invés de fazerem da santificação uma condição para a justificação, Finney diz. E Finney diz que a santificação é que é uma condição para a justificação. Porém, conforme observaremos, ele diz, este é um conceito errado sobre justificação. Página 326 e 327 da sua teologia sistemática, né, de Finney. Então, cada ato de pecado, ele diz, exige uma nova justificação. Página 321. Referindo-se aos elaborados e aos elaboradores, aos elaboradores da Confissão de Fé de Westminster e ao ponto de vista de uma justiça imputada, né, como é o ensino bíblico, Finney admirou-se e ele afirma assim, abre aspas, se isso não é antinomianismo, eu não sei o que é. Página 332. Essa imputação legal era irracional para ele. Por isso, ele concluiu, considero esses dogmas como fantasiosos, descrevendo mais um romance do que um sistema teológico. Página 333. Você vê que ele negou a expiação vicária, a justificação, a depravação do homem. Ele nada mais é do que puramente pelagiano. Então, conforme ressaltou eloquentemente B.B. Arfield, o grande teólogo de Princeton, né, há duas religiões na história da raça humana. O paganismo, do qual o pelagianismo é uma expressão, né, o homem mesmo tentando se redimir, e a redenção sobrenatural. Só essas duas. As novas medidas, entre aspas, de Finney, semelhantes às do moderno movimento de crescimento de igrejas, tornaram a escolha do homem e a liberdade do homem e as emoções o centro do ministério da igreja, e ridicularizou a teologia e substituiu a pregação de Cristo por uma pregação voltada para conversões, para o homem, para as necessidades sentidas pelo homem, para que o homem deseja. E quando um pouco de deísmo, né, Finney declarou assim, abre aspas, na vida espiritual nada existe de capacidades, na vida espiritual nada existe além das capacidades naturais que o homem tem. É tudo que ele precisa, da sua capacidade natural, livre-arbítrio. Ela consiste totalmente no correto exercício dessas capacidades. É apenas isso e mais nada. Ele continua, quando a humanidade se torna verdadeiramente religiosa, as pessoas são capacitadas a demonstrar um esforço que eram incapazes de manifestar antes de serem religiosos assim. E eles exercem apenas capacidades que eles já tinham antes. Não há nada de sobrenatural aqui. E eles utilizavam suas capacidades de maneira errônea. E agora as empregam para a glória de Deus. Mas é tudo capacidade humana. O Espírito Santo não pode fazer nada, não está fazendo nada. É tudo capacidade natural e habilidades naturais do homem. Então é isso que nós vamos apelar. Não é? Desse modo, visto que o novo nascimento é um fenômeno natural e é algo que o próprio homem faz a si mesmo, o mesmo ocorre ao avivamento. Finney diz, um avivamento não é um milagre, tampouco depende de qualquer milagre ou de qualquer obra sobrenatural, em qualquer sentido. Um avivamento é simplesmente o resultado filosófico de uso correto
né, ou da correta utilização dos meios estabelecidos, assim como qualquer outro resultado produzido pelo emprego desses meios. Ou seja, a crença de que o novo nascimento e um avivamento dependem necessariamente da atividade humana, né, era o que ele dizia, e dizer que depende necessariamente da atividade divina era pernicioso para Finney. Dizer que isso dependia de Deus, do Espírito Santo e da soberania de Deus era totalmente pernicioso. Finney disse: nenhuma doutrina é mais perigosa do que esta para o progresso da igreja, e nada pode ser mais absurdo. Num livro chamado Avivamentos da Religião, né? Página 4 e 5. Desse modo, na teologia de Finney, Deus não é soberano, o homem não é pecador por natureza, e a expiação realmente não é um pagamento pelo pecado. A justificação por meio da imputação é um insulto à razão e à moralidade. O novo nascimento é apenas o resultado da utilização das técnicas certas, que, se utilizadas direito, vão sempre ser bem-sucedidas para convencer as pessoas, apelando para as necessidades sentidas dela, as emoções. E o avivamento é o resultado natural de campanhas inteligentes, né, de cruzadas inteligentes. Tudo apoiado no suposto livre-arbítrio do homem e de que o homem não nasceu pecador por natureza e totalmente depravado. Não é? Totalmente depravado não quer dizer que o homem é tão mau quanto ele possa ser, mas que não há nenhuma parte do ser humano, alma, vontade, né, coração, enfim, nada que não tenha sido tocado pelo pecado para que pudesse ser o ponto em que o homem se levantasse. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, mas isso é negado. Tudo é baseado, então, apoiado nos resultados de campanhas inteligentes, no emprego das técnicas certas e no livre-arbítrio do homem. Assim, nós podemos dizer que, por meio de Finney e seus antecessores que fugiram das grandes doutrinas bíblicas, da soberania de Deus em tudo, a soberana graça de Deus na salvação do início ao fim, não é? Doutrinas que os reformadores trouxeram de volta contra a escuridão da Igreja Católica medieval, o evangelicalismo, né, moderno, e grande parte do evangelho moderno, né, tornou-se completamente fermentado com o erro pelagiano e não é menos distante da Bíblia do que as heresias de Pelágio e do que ele ou a Igreja Católica se tornou, se afastando totalmente do ensino bíblico. Não é? Como dissemos inicialmente, nada novo realmente surgiu desde Pelágio. Tudo é apenas um desdobramento daquela heresia que se manifesta com pequenas alterações e que hoje se tornou praticamente tudo o que a maioria das igrejas ditas evangélicas acreditam e pregam, não é? Ecoando exatamente o que Lutero e os reformadores bradaram contra, não é? Ou Agostinho, enfim, a luta sempre foi contra a mesma heresia que vai tomando novas cores, mas nunca muda, de fato. E nós estamos agora, há 500 e poucos anos depois da Reforma, grande parte da igreja está no mesmo lugar que esteve tantas vezes nesses 2000 anos, longe da verdade de Deus. Todos nós temos que lutar pela verdade bíblica, não é? Nós não lutamos com o último pensamento humano ou com como nós achamos
que o nosso pensamento pode ser maior, melhor e alterar a verdade de Deus, quando nossa função é só pregar a verdade de Deus. A igreja, Paulo diz, é o baluarte e a coluna da verdade. É isso que nós devemos ser no mundo e mais nada. Mas nada, nós queremos pregar Cristo e este crucificado. E tudo o que ele fez na cruz é o Evangelho. O que nós fazemos não é o Evangelho. O que homem nenhum faz é o Evangelho. A lei veio para que o pecado fosse manifestado grandiosamente. Ela não veio para ser um caminho para a salvação. Ela veio para que o pecado abundasse como um aio para nos conduzir a Cristo, tendo uma justiça que não vem da lei, mas de Cristo, que agora é nossa para sempre. Amém, queridos? Amém.